Irmãos, cada um de nós que estamos sobre a face da terra, nós temos dentro do nosso coração uma missão extremamente importante a desempenharmos. Quando eu conheço a Cristo Jesus, quando eu busco Cristo Jesus para a minha vida e procuro viver o Senhor na minha existência, eu terei de Deus o poder, a autoridade para manifestar a sua palavra, para pregar a sua palavra, para testemunhar a sua palavra, a sua graça, a sua misericórdia a cada um daqueles que estão próximos a nós. Esta é a missão que o Senhor tem para a minha vida, esta é a missão que Deus tem para a tua vida. Nós temos uma missão e nós não podemos nos calar. Nós precisamos aprender continuamente de Deus, crescermos na presença do Senhor, para que nós não sejamos pequeninos, demasiadamente pequeninos, sem desenvolvimento na presença do Senhor. Mas é preciso que sejamos pessoas que cresçam na presença do Senhor até alcançarmos a estatura do varão perfeito, e o varão perfeito é Cristo Jesus. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós somos levados pelo Senhor a entendermos que nós não podemos estar contentes com a nossa atual situação, mesmo que a nossa atual situação seja de bênção, seja de prosperidade, mas eu preciso ainda mais querer de Deus, ainda mais buscar do Senhor, porque tudo quanto façamos para o Senhor ainda é pequeno se levarmos em consideração a sua grande misericórdia para com as nossas vidas. E nós não podemos nos contentar com aquilo que nós temos, irmãos. Claro, me refiro à vida espiritual. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós temos, mas é preciso crescermos cada vez mais, crescermos no conhecimento, crescermos na presença do Senhor, nos deixarmos envolver com seu Espírito, para que assim a missão que o Senhor tem dentro do meu coração, a missão que Deus tem preparada para mim, a missão que Deus tem preparada para você, ela venha a ser desenvolvida com autoridade, desenvolvida com unção, para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e serem levadas a entender que a vida sem Cristo Jesus para nada serve, mas é preciso buscar o Senhor dia após dia, para que haja felicidade e para que haja um coração cheio da esperança, a esperança que nos leva para a glória. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler versículos 1 e o 2. Versículos 1º e 2º, nos diz a palavra de Deus: portanto, abandone tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Amém? Mais uma vez, vamos ler esse texto? 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Eis aqui a verdade do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Eis aqui a verdade do Senhor para cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, olhar para Cristo Jesus e desejarmos ardentemente sermos semelhantes a Ele. É preciso olharmos para Cristo Jesus e que nosso coração nasça, dentro do nosso coração, nasça um desejo intenso de cada dia mais estarmos querendo viver Deus, estarmos na presença do Senhor. Estarmos querendo receber de Deus a sua graça, receber de Deus a sua misericórdia, sermos abraçados, acalentados pelo Senhor, porque Deus, Ele quer fazer isso na vida da gente, mas é preciso que cada um de nós entenda o chamado do Senhor, entenda a vontade de Deus e abramos o nosso coração
porque o nosso coração precisa estar aberto, o meu coração precisa estar aberto, o seu coração precisa estar aberto para ouvir o chamado do Senhor, para compreender a vontade de Deus e para viver a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Quando nós, irmãos, compreendemos a vontade do Senhor, quando nós buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos entender que o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, não quer que sejamos apenas servos apenas com o nome de servos, mas que sejamos vidas transformadas, lavadas, purificadas e sejamos totalmente restaurados para a sua própria honra e glória. E esse texto nos chama a atenção exatamente para isso, irmãos. É preciso deixar o peso. Sim, é preciso deixar o peso. Você precisa passar por uma restauração completa para que todo o excedente, tudo aquilo que é excedente na sua vida seja arrancado, seja jogado fora. O excedente na vida da gente, irmãos, é tudo aquilo que não presta. O peso na vida da gente, o peso na vida do homem, é tudo aquilo que não presta. É tudo aquilo que faz que o homem venha andar por caminhos ruins, venha andar por caminhos que não agradam ao Senhor. E nesse texto que nós lemos, a palavra é bem clara. É extremamente clara. O Senhor traz a revelação de uma forma inconfundível. As pessoas não podem contestar porque é extremamente clara. Diz-nos a palavra: portanto, abandonem tudo o que é mal. Portanto, abandonem tudo o que é mal. Irmãos, se é mal, não serve para a gente. Se é mal, se é ruim, não serve para nós. Mesmo que esse mal, que essa coisa que não presta, tenha uma boa aparência, seja agradável aos olhos das pessoas, seja agradável até à nossa própria vida, mas se não serve para o Senhor, também não serve para nós. E esse mal, claro, é o pecado. É preciso abandonar todo o pecado. O peso do pecado precisa ser retirado de nossos ombros. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos estar na presença do Senhor carregando sobre nossos ombros o fardo do pecado, a mala do pecado. Nós não podemos levar a mochila cheia de pecado. É preciso passarmos por um lugar, descartarmos o nosso pecado, o nosso peso, para que nós possamos sair leves do outro lado. E este lugar é o sangue restaurador de Cristo Jesus. Todos nós precisamos passar pelo sangue de Cristo Jesus. E para passarmos pelo sangue de Cristo Jesus, faz-se quando nós confessamos o nosso pecado, tomados por um arrependimento, irmãos, tomados por um arrependimento, reconhecemos a soberania de Cristo, reconhecemos a soberania de Deus, olhamos para o Senhor e afirmamos: Deus, aqui está a minha vida, não mais quero viver segundo este mundo, não mais quero viver segundo Satanás, não mais quero viver segundo as orientações do diabo, mas eu quero é viver a tua palavra, eu quero é ser uma nova criatura, eu quero é ser transformado por ti, eu quero é ter o Espírito Santo de Deus dentro do meu coração. Quando nós, amados, reconhecemos esta realidade, o peso do pecado é arrancado de sobre os ombros, o nosso fardo pesado é arrancado de nós, o pecado é arrancado, irmãos, e a nossa vida é lavada e purificada no sangue de Jesus. Somos feitos em novas criaturas, preparadas pelo Senhor para desempenharmos o grande chamado que Ele tem para cada um de nós. O chamado para sermos seus servos, o chamado para sermos pregadores da palavra, os chamados para servirmos na linha de frente na obra de evangelismo, na obra de levar a transformação, de levar a palavra de transformação aos corações. Eis aí o grande chamado de cada um de nós. E você que me ouve onde quer que você esteja, eu quero mais uma vez afirmar para você: é preciso, meu irmão, é preciso sair do teu lugar, é preciso sair de onde você está, é preciso que você vista a camisa do Senhor, que você se deixe envolver pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que te leva a tomar atitudes que
aqueles que são teus próximos muitas vezes não hão de entender. Sim, irmãos, porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus e as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E aqueles que não estão em Cristo Jesus olham para as coisas do Espírito Santo de Deus e concluem que são loucuras. E aqueles que foram chamados, que deixaram o seu peso, deixaram o pecado, que colocaram-se no mover do Espírito Santo de Deus. Muitos destes não são compreendidos pela família, não são compreendidos pela igreja, não são compreendidos pelos amigos, porque são novas criaturas, porque vivem numa nova dimensão, na dimensão do Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, coisas novas vamos fazer, coisas novas, poderosas, extraordinárias vamos fazer, porque é o amor do Senhor que nos constrange a obedecermos aos seus princípios e a vivermos nos seus princípios. Quando nós amamos a Cristo Jesus, de fato, nada é tão importante na vida da gente. Nada é tão importante. Nada é tão importante. Você passa a viver para Cristo Jesus e isso de forma literal. Quando nós deixamos que a palavra de Deus adentre o nosso coração, nós somos levados pelo Senhor a tomarmos atitudes maravilhosas, extremas. Porque o nosso amor para com o Senhor será verdadeiro, intenso. E esse amor verdadeiro e intenso, ele não permite que fiquemos calados, mas sim teremos dentro do coração o desejo de falarmos e levarmos as pessoas a compreenderem a necessidade de uma transformação, de deixarem o peso, de deixarem o pecado, de serem lavados no sangue de Cristo Jesus. E o texto que nós lemos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, portanto, abandone tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Eis a citação de alguns pecados. São exemplos para os demais pecados que muitas vezes as pessoas cultivam ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada. Nós precisamos deixar tudo isso no passado, sermos lavados no sangue de Jesus e vivermos uma nova realidade, a realidade de Cristo Jesus em nosso coração. Mas a palavra do Senhor não para por aí. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é profunda, a palavra de Deus traz a revelação que leva-nos a cada dia refletir mais a respeito de Cristo e a querermos mais unidade com Ele. E essa revelação continua dizendo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual. Irmãos, quando nós amamos a Cristo Jesus, nasce dentro de nosso coração um desejo intenso pelo puro leite espiritual. O desejo intenso pelo puro leite espiritual. O puro leite espiritual, irmãos, é recebermos o discernimento do Espírito Santo de Deus, a revelação do Senhor. O puro leite, irmãos, é o conhecimento do Senhor. Quando nós temos Cristo Jesus de fato dentro do nosso coração, nós não vamos contentar com aquilo que é falado por aí, mas nós queremos ir além, nós queremos ir a fundo, nós queremos conhecer mais. Nós pagamos o preço para conhecer a Cristo, nós pagamos o preço para conhecer o Senhor, é o preço da oração, irmãos. As pessoas que querem e desejam Cristo Jesus, esses buscam o puro leite espiritual, esses têm vida de oração, vida dedicada à oração. São pessoas que dedicam tempo para falar com o Senhor, são pessoas que dedicam tempo para clamar ao Senhor pelas suas vidas, clamar ao Senhor pelo próximo, pessoas que oram, que clamam, pessoas que buscam estreitar a comunhão com o Senhor, que buscam a intimidade com Deus, e essa intimidade nós buscamos e recebemos através da oração. Servo de Deus que não ora tem alguma coisa errada com ele. Se você se
diz servo do Senhor, mas se você não tem vida de oração, se você não tem vida de oração, meu irmão, é porque não existe dentro do teu coração um verdadeiro desejo de estreitar a intimidade com o Senhor, de ter uma unidade com o Todo-Poderoso. Se você não tem vida de oração, tem alguma coisa errada na tua vida, porque o servo do Senhor, este reserva tempo na sua agenda, ele encontra tempo na sua agenda para falar com o Senhor, para falar com o Todo-Poderoso, para ter um encontro de oração com o Todo-Poderoso. Você deseja ser servo do Senhor? Você deseja andar nos caminhos do Todo-Poderoso? É preciso orar, é preciso clamar, é preciso dedicar-se ao Senhor, dedicar-se em oração ao Todo-Poderoso. Quando nós lemos nos evangelhos, vemos Cristo Jesus orando. Eis aí Cristo Jesus orando, buscando do Pai o discernimento, buscando do Pai a direção. Nós também, irmãos, a exemplo de Cristo Jesus, precisamos buscar do Pai com prazer, com alegria, a direção para as nossas vidas. Eu sei que para muitos a oração é um fardo. E como é? Gente do céu! Como as pessoas enxergam a oração como um fardo? As pessoas oram ali 2 minutos olhando no relógio. 2 minutos, 3 minutos, quando muito 5 minutos. Acham que já pagou todos os pecados? Vamos colocar dessa forma? Olha, eu orei 5 minutos. Meu Deus do céu! Misericórdia! 23 horas, 55 minutos você usou para si próprio. Você separou 5 minutos do teu dia para Deus, para falar com o Senhor, e ainda acha que foi muito? Sabe o que é isso, irmãos? É um grande problema de relacionamento com Deus. As pessoas que não oram cultivam um problema de relacionamento com Deus. Não têm relacionamento íntimo com o Senhor, não são amigos do Todo-Poderoso, não têm o que falar para Deus, porque se tivesse o que falar para Deus, ficariam tempo em oração, teriam tempo para orar. Aqueles que querem crescer na obra do Senhor, que querem ser usados na missão que Deus tem proposta para cada um, é preciso que reserve tempo para a oração. O Senhor tem um chamado na tua vida, mas para que esse chamado venha à existência, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa ter comunhão com Ele. E aqueles que desejam estar aos pés de Cristo, esses têm tempo na sua existência para a oração. É preciso orar, irmãos, é preciso orar. Outro aspecto que é de suprema importância na vida daqueles que querem e desejam ardentemente Cristo Jesus, Deus, nas suas vidas, é o jejum. É bom jejuar, irmãos. Quantas pessoas jejuam? Quantos? Mas comer, isso fazem todos os dias. Alimentar a carne, todos os dias, muitas vezes por dia. Mas quantos são levados pelo Senhor a dedicar tempo ao jejum, à consagração? Quando fazem forçado, porque a igreja exige, porque o pastor exigiu. Mas quantos, de forma voluntária, colocam diante de Deus: Senhor, hoje é dia de consagração, hoje é dia de consagração, hoje eu ficarei tantas horas sem alimentar-me para a tua honra e para a tua glória, hoje eu ficarei tantas horas sem alimentar-me, Senhor, vou alimentar-me só a tal hora, para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja glorificado e para que eu seja revestido com teu poder e com tua autoridade. Quantos buscam do Senhor este revestimento? Quantos buscam do Senhor a alegria em sacrificar com jejuns? Quantos querem essa comunhão com o Senhor, irmãos? Mas é interessante que a palavra de Deus nos ensina tal coisa. Nós somos ensinados pelo Senhor a jejuar. Mas por que não jejuamos? É porque nós não observamos verdadeiramente a palavra de Deus. Nós não ansiamos ardentemente pela palavra do Senhor como a criança recém-nascida pelo leite. Nós não temos a mesma sede, nós não temos a mesma fome, nós não temos o mesmo prazer. E as coisas do Senhor tornam-se pesadas, enfadonhas na vida das pessoas. Eu quero falar para você, é preciso mudar essa visão, é preciso mudar. Porque orar é uma necessidade, jejuar é uma necessidade.
Mas há outro ponto também de extrema importância na vida daqueles que desejam Cristo Jesus, que colocam-se como servos do Senhor, que é ler a palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra, irmãos. Precisamos meditar na palavra do Senhor. Cristo Jesus já dizia: errais por não conhecerdes as sagradas Escrituras. E muitos hoje erram. Muitos erram, são enganados, se deixam enganar, porque não conhece a palavra de Deus, porque não conhece o mandamento do Senhor, porque não sabe o que Deus quer para as suas vidas, ouvem todo tipo de profeta por aí e acham que o profeta tem razão, mas não sabe confrontar as profecias, a palavra com a Bíblia, porque não conhecem a palavra do Senhor, não conhecem o mandamento de Deus e são enganados e vivem no engano e se decepcionam, porque aquilo que pregam por aí é uma mentira que não tem fundamento na palavra, e aquilo que não tem fundamento na palavra não é ratificado por Deus. Deus não ratifica a mentira, Deus não ratifica a palavra do falso profeta, Deus não ratifica a palavra do pastor mentiroso. Não, de forma alguma, irmãos. Mas o Senhor quer que você conheça a palavra. Porque quando nós lemos e meditamos na palavra do Senhor, quando nós lemos, meditamos na Bíblia, nós recebemos a revelação que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito dá vida à palavra e nós lemos, nos alimentamos, nós lemos, conhecemos, nós lemos e temos comunhão com o Senhor. Você que me ouve, se você não tem lido a palavra do Senhor, mais uma vez, eu me atrevo a dizer: há algo errado com tua vida espiritual, há algo errado com tua vida com Deus. A tua vida com Deus está errada, a tua vida com Deus está com deficiências. Sim, deficiências profundas, que te levarão à morte espiritual. Só é possível, irmãos, vivermos sobre a face da terra de forma feliz, alegre, cheia do Espírito Santo de Deus, quando nós temos desejo por aquilo que é do Senhor, quando nós temos desejo por aquilo que é do Pai eterno, quando nós desejamos a palavra de Deus, aquilo que é de Deus, como a criança recém-nascida deseja o puro leite. Só assim, irmãos, é que nós vamos ser alimentados e teremos a vitória nas nossas mãos. É preciso que haja isso, irmãos. Nós precisamos entender que é preciso deixar o peso, o fardo pesado, o pecado, deixarmos as práticas erradas, deixarmos aquilo que não agrada a Deus, deixarmos aquilo que agrada à carne. É preciso mortificar a carne. Nós precisamos entender que a carne quer Satanás, mas nós precisamos mortificar a carne para que o Espírito, este sim, possa envolver-nos de uma forma poderosa. Também é necessário compreender que o desejo por aquilo que é de Deus precisa ser uma marca da nossa vida. Nós precisamos viver desejosos. Nós precisamos desejar ardentemente por aquilo que é de Deus e reservar tempo na nossa vida para a palavra do Senhor, para a prática da oração, para a prática de sacrifícios agradáveis, de jejuns, para a leitura da palavra, para a ministração daquilo que nós lemos na palavra, para a prática da vontade do Senhor. Eu não posso me reter, eu não posso viver, guardar a palavra somente para mim, mas eu tenho que levar a palavra de transformação, a palavra de restauração a todos aqueles que estão próximos. Eu preciso testemunhar de Cristo, porque é a missão de Deus na minha vida, é o chamado do Senhor para a minha existência. Foi para isso que eu estou sobre a face da terra, para testemunhar que Deus é o Senhor, que Ele é o Salvador, e eu preciso passar esta informação, esse ensinamento para aqueles que estão partindo para a eternidade sem Cristo Jesus. Mas quando nós continuamos na leitura de 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, a segunda parte do versículo 2, para que vocês possam crescer e ser salvos. Mais uma vez, deixe-me ler o versículo todo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Possam crescer e ser salvos. Amados,
Nós somos chamados pelo Senhor para o crescimento. Nós não somos chamados para o Senhor para nascermos e ficarmos pequenininhos, raquíticos, sem crescermos, sem frutificarmos. Nós somos chamados pelo Senhor para crescermos, para nos tornarmos carvalhos e frutificarmos no Senhor, irmãos. O Senhor quer e deseja que cada um de nós cresça na sua presença. Esse crescimento vem da comunhão com o Todo-Poderoso. Esse crescimento é uma realidade na vida daqueles que vivem segundo os princípios do Senhor, que se deixam envolver pela glória de Deus, que se deixam envolver pelo Espírito Santo de Deus, porque o crescimento vem do Senhor, é o Senhor que nos dá o crescimento. O crescimento não é algo que eu possa desenvolver na minha vida de forma pessoal, não. O crescimento espiritual, ele vem de Deus. Eu habilito, eu coloco a minha existência à mercê do Senhor e Ele dá-me o crescimento. É o Senhor que faz chover sobre a minha vida. E essa chuva faz com que eu cresça na presença dEle. Nós precisamos nos colocar, irmãos, de uma forma tal a sermos agradáveis ao Senhor, para que a graça do Senhor nos envolva, para que a chuva do Senhor nos envolva, para que a misericórdia de Deus venha nos envolver por todos os lados e tenhamos assim o crescimento para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, pessoas que aceitam a Cristo Jesus crescem, mas ficam ali, não vão à frente. Nasceu, cresceu um pouquinho e parou. Aquela vida raquítica, vida, sem alegria, sem paz, sem satisfação em Deus, é porque esta vida não cresceu. É porque esta vida não está recebendo de Deus aquilo que o Espírito Santo tem para dar. E isto é em decorrência da não observação da vontade do Senhor. Se você que me ouve, talvez você fale: Elias Oliveira, eu aceitei a Jesus Cristo há 10 anos, mas eu estou aqui da mesma forma de 10 anos atrás. Da mesma forma. Eu não prego o Evangelho, eu não recebi o Espírito Santo, eu não conheço a palavra, eu tenho até vergonha em dizer que sou servo do Senhor. Eu quero afirmar para você que vive esta realidade, que você não cresceu na presença do Senhor, que você não cresceu na presença de Deus. E esse não crescimento é pela a falta do alimento espiritual. É porque você não buscou de Deus o crescimento necessário para que a tua vida fosse completa. E essa vida em deficiência espiritual, ela na verdade é uma consequência de vida em pecado. Certamente você tem brechas abertas na tua vida. Você pode analisar que você tem brechas abertas na tua vida. E quando nós temos brechas abertas, que são portas abertas para o pecado, o Espírito Santo de Deus não age, o Espírito Santo de Deus não move, e nós precisamos fechar, irmãos, fechar brechas, fechar a vida para o pecado, dizer não para o diabo, falar não para a carne, falar não para aquilo que não é de Deus, para que assim nós possamos ter o Espírito Santo que nos dá o crescimento, o Espírito Santo que nos faz florescer, o Espírito Santo que nos faz andar por sobre as dificuldades, andar por sobre os problemas e representarmos a Cristo Jesus sobre a face da terra. Se você está numa vida vegetativa, você vive de forma vegetativa, sem ação, sem vontade, sem desejo, se você vive uma vida de religiosidade, apenas religiosidade, uma vida aparente de crente, eu quero dizer para você, sem julgá-lo, tem alguma coisa errada na tua vida. Há algo errado na tua vida. E cuidado, porque esse erro que existe dentro do teu coração pode te levar para a condenação eterna, porque o Senhor não aceita, irmãos, o Senhor não aceita aqueles que foram movidos pelo Espírito, mas pararam no tempo. O Senhor não aceita que você tenha fechado a porta para o mover do Espírito. O Senhor não aceita que você abra brechas na tua vida para o pecado, afastando o Espírito Santo da tua vida. A vida de religiosidade, a vida vegetativa espiritualmente falando, não serve para o Senhor, porque é preciso que haja crescimento,
que você frutifique, que você cresça e frutifique, que você cresça e dê frutos, para que as pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas e sejam transformadas pelo proferir da palavra de Deus pela tua boca. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. O Senhor não te chamou para ficar ali pequenininho, sem crescimento, não. O Senhor te chamou para você crescer e frutificar. O Senhor te chamou para você crescer e dar frutos. O Senhor chamou para você crescer e falar do seu amor, testemunhar do seu amor a todos que estão ao teu alcance. E você precisa fazer tal, irmãos. E você precisa fazer por onde? Nós necessitamos fazer por onde? Nós não podemos nos calar diante desse mundo pecador, desse mundo imundo, desse mundo que está sob o domínio de Satanás, mas é preciso que você seja atalaia do Senhor, que você abra a tua boca e profira a palavra de cura, a palavra de salvação às almas necessitadas. Mas só é possível fazer isto quando há crescimento. Se não há crescimento na tua vida, infelizmente você não terá autoridade, não terá condições. O Espírito Santo de Deus que ministra através de você não falará, porque não terá espaço dentro do teu coração. É preciso, portanto, deixar o peso do pecado. É preciso deixar o peso, passar por uma restauração completa, abandonar aquilo que não é de Deus, buscar a restauração no sangue, a purificação no sangue de Cristo Jesus, desejar ardentemente conhecer a Deus, desejar como a criança recém-nascida, o leite materno. Você precisa desejar ardentemente pela palavra, pela presença do Senhor dentro do teu coração, porque quando isso torna-se uma realidade, aí sim você está habilitado a crescer e certamente crescerá, será uma árvore frutífera no reino dos céus e muitos serão abençoados com os frutos da tua vida, com a palavra que sairá da tua boca, com as ações que sairá da tua existência, porque é assim que Deus quer usá-lo na sua obra. Você precisa entender essa realidade. Compreenda essa realidade do Senhor. Não fique parado esperando alguma coisa acontecer, mas faça por onde, porque depende de nós, depende de mim, depende de você, depende de nós, esse buscar a presença do Senhor, irmãos. Eu preciso querer o Senhor na minha vida. Eu preciso querer, nos diz a palavra, nos diz o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandone tudo que é mal, é uma ação que procede de mim. Eu preciso querer abandonar tudo o que é mal, você precisa querer abandonar o pecado, deixar o pecado, é uma atitude que procede de você e com certeza há de envolver toda a tua vida. Vamos ler novamente o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, abandone tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Eis aqui o conselho de Pedro. Eis aqui o conselho do Pedro. Eis aqui o conselho para a tua vida. É o conselho ratificado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que confirma a palavra para a tua vida e você precisa colocar essa palavra em prática. Ouça aquilo que o Espírito de Deus diz à igreja. Ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus diz à tua vida e permita que a glória do Senhor se manifeste na tua existência e através da tua vida. Lembre-se, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus quer te usar, Deus tem um chamado para você, mas é preciso que você deixe o pecado, que você tenha um desejo pela palavra do Senhor, cresça na presença dele e frutifique, para que o nome dele seja honrado e glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.